Bem-vindos, corretores de sucesso. E para você que está chegando agora, nós somos a Criando Clientes, onde vender é liderar. O que a pesquisa da Finaprev e Datafolha, o estudo global do mercado segurador da McKinsey tem em comum? Me acompanhe aqui, corretor, que eu vou compartilhar com você ações práticas para o seu dia a dia e os insights dessas duas pesquisas. E atenção, o nosso foco aqui vai ser a respeito do seguro de vida, pela ampla necessidade da população, todo mundo precisa, e pelos ganhos do corretor na prestação desse serviço. Vamos começar pela pesquisa Finaprev e Datafolha, e nós sabemos que o seguro de vida, a compra do seguro de vida só acontece quando o cliente tem uma renda recorrente. Ele precisa ter renda disponível para comprar um seguro de vida. E por isso que a pesquisa da Finaprev traz dados importantes sobre orçamento familiar, a educação financeira que as pessoas têm para organizar gastos e ganhos. E uma das descobertas é que 24% dos entrevistados não têm metas financeiras. E dentro desse planejamento familiar, desse orçamento doméstico, existem respostas dessa pesquisa que apontam para dois insights. O primeiro é a questão de realmente não ter renda recorrente, não ter dinheiro para se comprar um seguro de vida. E as respostas que fazem parte desse aspecto da compra do seguro de vida são reduzir despesas para sobrar dinheiro, gerar renda suficiente para guardar dinheiro, sempre aparece uma despesa que eu não tinha previsto, não tenho controle sobre rendimentos e gastos no meu domicílio. Mas nós temos uma outra parte da população e dos respondentes da pesquisa que se beneficiaria com uma boa educação financeira. Porque, o que essas pessoas responderam? Prefiro gastar agora do que guardar para o futuro e não conheço formas de planejar minhas finanças. E outra resposta bem interessante com relação a planejamento financeiro é que 9% dos respondentes respondeu não parou para analisar. E esses 9% dos respondentes estão desligados dessa parte da vida que é a saúde financeira. Mas como é que se faz a educação financeira? De que maneira uma pessoa pode ter uma ideia de orçamento familiar e como melhorar financeiramente? Uma das formas de se fazer isso é na escola. Alguns professores podem desenvolver uma cartilha e discutir a informação com os alunos. Por que isso é importante? Porque toda vez que você sensibiliza uma criança, ela passa a importância do controle de gastos para os pais. Então, esse é um motivador muito interessante quando a gente está falando de educação financeira. Mas esse é apenas um dos aspectos que envolve a educação financeira. Nós, do mercado segurador, a gente pode ajudar, auxiliar os nossos leads, os nossos clientes a terem mais consciência de como fazer a gestão dessa parte importante da vida. No começo eu falei que nós iríamos ter ações práticas para o dia a dia do corretor. E aqui vai a primeira dica mão na massa. A dica mão na massa é a nossa ferramenta de quando a gente quer dar ênfase, não apenas conceitual, mas na verdade prática, para coisas que você pode fazer ainda hoje. E como você pode contribuir para a educação financeira dos seus leads e dos seus clientes? Através das suas entrevistas de vendas, dos questionamentos que as pessoas fazem para você, que seus futuros clientes fazem para você, você pode matar dois coelhos de uma vez só. Você pode pegar aquela dúvida, esclarecer, obviamente, na reunião ou no chat do WhatsApp, mas você pode pegar todo esse conceito, essa informação que você já viu que tem relevância para o cliente e colocar isso nas suas redes sociais, no seu Instagram. Mas, Márcia, de que adianta eu postar isso no meu Instagram? Eu prefiro continuar colocando as fotos dos meus churrascos, do meu pet, da minha família, das minhas viagens, e não tocar nesse assunto. Mas a minha perspectiva para isso é que todos nós somos profissionais, mas acima de tudo nós somos indivíduos. Então é óbvio que no nosso Instagram vai ter informações a respeito da nossa vida pessoal. E é legal isso porque nós vamos ser genuínos com relação às os nossos valores, aquilo que a gente realmente entende como importante nas nossas vidas. E quem se conectar conosco, os clientes ou os futuros clientes que se conectarem conosco vão saber que eles estão deixando uma coisa tão importante como um seguro de vida nas mãos de alguém que tem os mesmos valores que eles.
mas não se limite a se conectar apenas como pessoa. E por que eu falo isso? Porque quando chegar aquela indicação do vizinho, uma das primeiras coisas que essas pessoas olham é o nosso Instagram. E você não dividir a sua vida pessoal com a sua vida profissional é muito importante, porque eles vão saber que você existe, é de carne e osso, e trabalha com uma coisa tão importante quanto proteger famílias e pessoas. Então, use essa ferramenta que está ao teu alcance hoje para educar os clientes e os futuros clientes. E os resultados dessa última pesquisa foram discutidos no 11º. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante. Uma das maiores necessidades para o crescimento do mercado é a comunicação. Ou seja, essa educação financeira ela tem que permear as nossas ações diárias de vendas para os corretores. E é óbvio, as empresas, as seguradoras, os operadores também vão fazer o esforço deles. Mas vamos combinar que aquele anúncio legal da TV com um influencer que fala a respeito do seguro de vida vai fazer muito pouca diferença quando você atender o seu cliente, não é? Então vamos detalhar um pouco mais a pesquisa da FENAPREV para a gente entender onde é que a comunicação entra nisso tudo. Apenas 9% dos respondentes não contribuem financeiramente para as despesas da casa. Isso quer dizer que se acontece qualquer coisa com esses 91% que são provedores direto ou indiretamente pela totalidade dos gastos de um lar, e isso tanto na morte quanto na invalidez, porque eu costumo dizer que a invalidez ela é duplamente perniciosa, duplamente perigosa para a família. Além da família perder um provedor, perder alguém que tem uma renda e que contribui com os gastos da casa, essa família ainda tem que cuidar dessa pessoa que está inválida para o trabalho. E dentro da pesquisa, 84% dos respondentes disseram ter interesse em seguros, mas apenas 63% disseram que têm intenção de compra. Parte dessa diferença dos que acham que é importante para aqueles que têm interesse em compra, é óbvio que é a falta de renda para fazer uma contratação de uma despesa recorrente. A proteção que é mais contratada pelos respondentes é o seguro funeral, com 29% de contratação. O seguro de vida, só 18% da população tem seguro de vida. E esse número se mantém constante desde a primeira pesquisa da FENAPREV em 2021. E a primeira pesquisa, lembrem-se, foi feita no meio da pandemia. E mesmo com a lembrança vívida dos problemas que foram causados pela pandemia, a quantidade de pessoas que contratou seguro de vida não aumentou. E desses 18% de contratantes de seguro de vida, 28% não foram responsáveis pela contratação. Como é que é isso? 27% desses respondentes que disseram eu tenho um seguro de vida foi a empresa que contratou. E 1% foi alguma outra pessoa que contratou para ele. E outro insight interessante é que 2% dos contratantes fizeram a compra através do banco. E vai daí a primeira convergência de dados entre a pesquisa da FENAPREV e o estudo global da McKinsey. Na pesquisa da McKinsey com dados do mercado brasileiro, tem um registro que 75% do seguro de vida é vendido através dos bancos. Então, o que a gente pode inferir dessas duas análises é que mesmo quem não compra porque o gerente do banco fez a oferta, faz a compra do seguro de vida através do app do banco. Mas nos aprofundando um pouco mais na pesquisa da FENAPREV, com relação à educação financeira, a gente se dá conta que existe uma grande parte da população que tem gastos supérfluos. E por gastos supérfluos, a gente quer dizer streaming, como por exemplo a Netflix, e jogos de azar, loteria. Isso são gastos que a pesquisa considerou como supérfluos. E dos respondentes que disseram eu jogo, 20% deles não têm seguro de vida ou plano de previdência. E para entender melhor o universo dessas pessoas que jogam, vamos entender os números de uma pesquisa do Senado. Vejam que na sua grande maioria, esses apostadores trabalham e desviam recursos que poderiam ser destinados para um seguro de vida ou um plano de previdência para jogar. E no seu extrato de renda mais alto, esses apostadores têm um ganho mensal de mais de R$ 8.400.
E mais de 56% desses apostadores têm entre 16 e 39 anos. Eles estão em plena atividade produtiva. E é nessa fase da vida que a gente constitui patrimônio, enfim, a gente melhora realmente com relação aos ganhos. Daí você pode estar se perguntando, mas Márcia, com a economia do jeito que está hoje, será que alguém pensa em ter filhos, ou mesmo quem tem filhos tem essa esperança de que o filho vá melhorar de vida? Isso eu não posso te afirmar, mas o que eu sei é que você jogar, apostar, não vai melhorar mesmo a situação da sua família. E agora um resumo executivo para a gente saber como é que é esse público de apostadores. 62% deles são homens e têm entre 16 e 39 anos e 42% deles têm dívidas. E o que me chamou mais a atenção é que 3% dos entrevistados apostaram até R$ 500 nos 30 dias anteriores da pesquisa. R$ 500, gente, é muito dinheiro. E daí a minha perspectiva é que existe um grande espaço para a educação financeira no país. Imagine você deixar R$ 500 do seu suado dinheirinho em apostas e deixar de cuidar de você e da sua família através de um seguro de vida. Mas essa percepção existe. Voltando à pesquisa da FenaPrev, 90% do público que tem gastos com apostas acha que seguro é importante. Outra dica, mão na massa, pessoal. Qual é a estratégia que você usa quando você quer educar alguém? Então, o seu cliente, no caso, né? Os seus futuros clientes ou os seus atuais clientes. Você vai sempre falar, quando você está educando, no como, nas estratégias que ele tem que usar para melhorar um comportamento. E daí você fica pensando, poxa, Marcia, mas isso é muito difícil, é um troço que é psicologia. Então, vou te dar um exemplo que é da minha vida pessoal e que pode te ajudar a entender como você pode implementar isso na sua comunicação. A gente aprendeu que, embora os apostadores não contratem seguro de vida, eles sabem da importância. Então, você tem que indicar para ele qual é a estratégia mais fácil ou mínima para ele conseguir atingir um primeiro degrau dentro da escala de valores, né? Ou seja, utilizar uma escala de valores para que ele contrate um produto menos complexo e onde ele veja uma necessidade facilmente solucionada para aquele outro, onde ele até tem que ter mais dinheiro para poder contratar. Então, eu vou fazer aqui uma comparação com uma dieta. Ou seja, todo mundo sabe que precisa contratar seguro de vida, mas as pessoas têm dificuldade de começar a exercer esse comportamento. E a dieta é a mesma coisa. Todo mundo, exceto alguns sortudinhos, precisa perder alguns quilos. Todo mundo sabe, mas ninguém tem uma ação para fazer. E eu explico para vocês como eu fiz no meu caso. E uma das formas de você mudar um comportamento é você ter ações que elas sejam fáceis de serem consistentes. No meu caso, qual foi a descoberta que eu fiz? Eu pesquisei e eu prefiro ter uma dieta mais voltada para a proteína, porque ela me sacia mais e eu consigo regular um pouquinho mais o meu peso. Daí chegou a menopausa e não foi mais possível eu fazer a gestão dos meus quilos a mais só numa dieta mais proteica. Então eu comecei a fazer jejum intermitente. Melhorou, eu consegui perder mais alguns quilinhos, porque a mulher na menopausa sempre ganha mais peso, mas também chegou uma hora que isso não foi mais suficiente. O que eu comecei a fazer? Exercícios. Então, é assim que a gente se educa e educa os outros. No caso do seguro de vida, qual é a escala de valores para você começar a falar com um cliente que nunca pensou nisso? O seguro funeral. Porque no seguro funeral, todo mundo vê uma ação prática. Todos os seus clientes, eles estavam vivos na pandemia. Então, todos eles passaram pela dor e pelo problema de ter que enterrar alguém. O seguro funeral, ele resolve vários problemas. Um problema é de dinheiro, ou seja, é caro você fazer um funeral. Outro problema é um problema de burocracia. E eu sofri na pele toda essa questão do funeral. Meu marido morreu na Itália
nós não tínhamos o seguro funeral lá. É uma coisa que é bem... não tem uso lá, é estranho, mas não tem nem divulgação direito lá. Mas, enfim, nós não tínhamos para ele nem para a família, e ele já estava doente, mas ele morreu, na verdade, de repente, e se não fosse meu filho, eu certamente teria uma lembrança muito pior já do fato dele ter morrido, porque quem cuidou de todos os trâmites burocráticos e financeiros foi meu filho. Então, assim, todo mundo sabe como é difícil já ter que conviver ou ter que passar pelo trauma de perder alguém, e além disso ter que lidar com papelada e com dinheiro nessa hora, né? Então o seguro funeral é o primeiro produto que tem fácil aceitação na oferta. Ele é a nossa o nosso primeiro degrau na escala de valores dentro do seguro. Além disso, o valor é menor, então vai caber no bolso da maioria das pessoas que você abordar. E a minha segunda oferta é sempre para as coberturas universais de morte e invalidez. E como a gente já discutiu aqui antes, a cobertura de invalidez ela tem até mais apelo. Alguns meses atrás eu estava conversando com uma jovem que é independente, ela não mora com os pais, tem a própria renda, e quando eu falei do meu trabalho, ela falou, nossa, que interessante, eu tenho seguro de vida. Eu falei, nossa, mas o que te levou a contratar? Eu sempre pergunto isso, né? O que te levou a contratar? Ela disse, eu contratei pela invalidez, porque eu não quero eu sou independente hoje e eu não quero ser um peso para os meus pais caso aconteça alguma coisa comigo. Então, esse tipo de consciência, ele está mais ou menos, ele é maior hoje do que há 20, 30 anos atrás, quando eu comecei no seguro. Então, essa oferta, ela tem muito mais apelo, até para o público jovem, como eu acabei de dar o exemplo agora. E daí vem todas as outras coberturas que têm valor agregado à morte e invalidez, e que a primeira que eu elencaria seria a cobertura por doenças graves. Eu tenho um outro exemplo de um outro jovem também, que ele orientou o cunhado dele a comprar um seguro com esta garantia, doenças graves. E, infelizmente, descobriram que ele tinha um câncer e na verdade, essa cobertura o ajudou muito, porque complementou os gastos que ele teve e que não seriam cobertos pelo plano de saúde. E daí, gente, dentro da escala de proteção financeira familiar, o céu é o limite, né? Existem várias outras coberturas que a gente pode agregar, culminando, ou seja, dentre as mais sofisticadas e as mais também necessárias, está a acumulação para uma renda de aposentadoria. Ou seja, a gente já descobriu que até a apostadora acha que o seguro é uma coisa importante, a gente já discutiu aqui que existe uma escala de valores de proteção financeira familiar que você pode trabalhar com o seu cliente, mas como é que eu coloco isso em prática, Márcia? Toda essa estratégia em prática, através da comunicação estratégica. Você não pode falar segurança com o seu cliente. Não adianta falar de coberturas e capital segurado, porque ele acha que prêmio é o que a família vai levar no caso da morte dele. Então, tenha sempre em mente que a sua comunicação é que vai trazer o seu cliente para mais perto de você e vai fazer com que o seu fechamento seja mais natural. Ele faça parte da decisão do seu próprio cliente, não a empurroterapia de comprar aí, até do gerente do banco falar, compra aí porque você está tirando um empréstimo aqui no banco. E para te ajudar a você se conhecer melhor com relação a como você se comunica, nós temos aqui um perfil de escuta e comunicação. Márcio, o que é isso? Perfil de escuta e comunicação. E esse diagnóstico científico ele relacionou 4 tipos de perfis. O primeiro perfil é o da pessoa que está interessada na outra pessoa. Então, se você tem esse perfil que eles chamam de relacional, você vai querer saber das motivações de vida dessa pessoa. Então, numa entrevista de vendas, você certamente vai pensar, você pode até não perguntar, mas você vai pensar, mas o cliente,
o que te motivou? Qual foi o gatilho que te levou a você ter esse interesse em comprar um seguro de vida? Você até nem pergunta, porque pode ser que o outro se sinta invadido, mas você tem esse interesse, essa curiosidade. Esse é o primeiro perfil, o relacional. O segundo perfil é o do ouvinte que está prestando atenção na mensagem. O que quer dizer isso? Ele quer saber se existem incongruências, se existem inconsistências entre o que você falou antes e o que você está falando agora. Ele quer saber da lei, ele quer saber se os números fazem sentido, ele está focado no conteúdo. Esse é o segundo perfil de escuta. O terceiro perfil é daquela pessoa que está preocupada com o próximo passo. O que nós vamos fazer em seguida? Qual é o processo? Essa pessoa, ela sempre vai te perguntar, tá, eu entendi isso, mas o que a gente faz agora? Esse perfil é denominado ação. E o quarto perfil é o da pessoa que quer a solução imediata. Ele vai perguntar para você assim, tá, mas o que eu faço agora para resolver esse problema de imediato? Mas você pode estar pensando assim, mas Márcia, eu me identifiquei com os 4 perfis. É óbvio, porque o perfil é uma questão de situação, ele é situacional. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui uma mãe solo. E por ser uma mãe solo, é óbvio, você tem um grande interesse pela questão da saúde do seu filho, principalmente, no meu caso, psicológica, porque meu filho sempre foi uma pessoa bem saudável, né, do ponto de vista físico. Mas, como eu era uma mãe solo, que era a única responsável por pagar as despesas de casa, e pela educação dele, eu passei a ser uma pessoa que tinha muito a solução imediata dentro da minha cabeça. Então, situacionalmente, quando se tratava de resolver problemas da minha casa, eu tinha um perfil muito solução imediata. Então, mas você sempre tem um perfil que ele está mais, digamos assim, ele é mais presente. Primeiro, por personalidade, e segundo, porque você está passando por essa ou por aquela situação. E esse questionário, ele foi desenhado por psicólogos para identificar qual é o seu perfil dominante naquele momento. E ao final do vídeo, você vai encontrar mais informações a respeito da nossa Masterclass Conexão Cliente WhatsApp Pro, que traz como primeira atividade esse questionário para você identificar o seu perfil de escuta e comunicação. E lá no começo eu falei para vocês que existia uma convergência, uma similaridade entre os resultados da pesquisa da Finaprev e o estudo global da McKinsey. Então, qual é essa convergência? Que a educação financeira através da comunicação estratégica é um fator para aumentar as vendas. A McKinsey, essa consultora global, afirma que os consumidores precisam conhecer e entender quais são os produtos disponíveis e ter consciência de quão essenciais eles são para as vidas dos próprios clientes. Que a gente já comentou aqui, não serão as campanhas publicitárias dos operadores que vão fazer com que essa informação chegue de maneira consistente e relevante para o seu cliente. É você, corretor. Você que está na frente de batalha, você que conversa com o cliente todos os dias, o dia todo, é que tem esse poder nas mãos. E esse poder vai ser transformador a partir do momento em que você usar comunicação estratégica e abordagem consultiva de vendas. E falando de vocês, corretores, de nós corretores, porque eu também tenho o SUSEP, a América Latina conta com 210 mil corretores, que são responsáveis por 60% das vendas de seguros. E só no Brasil nós já temos mais de 83 mil corretores habilitados. E o mercado está tão atrativo que desde a pandemia são mais 10 mil profissionais que são capacitados todos os anos. Lembra que a gente já falou que o Brasil tem 75% da venda do seguro de vida feita através dos bancos? Se a gente comparar com o Chile tem 85% do vida sendo vendido através de corretores. Várias razões podem ser elencadas para explicar essa diferença. Uma delas é que o Brasil é continental e que, então,
é muito mais fácil vender um produto massificado através dos bancos que têm maior capilaridade. E outra diferença interessante é que o Chile tem uma renda per capita 60% maior do que a nossa, o que talvez possa explicar clientes que queiram uma atenção mais personalizada e essa venda sendo feita através de corretores que tenham uma abordagem consultiva. E você pode estar pensando, mas Márcia, que horror! 75% da venda do seguro de vida feita através dos bancos. Olha, mas nada de ficar demonizando essas vendas não, porque elas têm uma função para nós dentro do mercado e para você também, corretor. Lembre-se que o seu cliente, ele não acorda de manhã pensando assim, hoje eu vou ao shopping e vou comprar 2 seguros de vida. Então, o banco ele faz parte desse processo de educação financeira. O seguro de vida ele não é uma compra por impulso, então nós temos que educar os nossos clientes. E a gente, para isso, conta com o auxílio do app do banco. E agora um pouco de contexto. O nosso canal se chama Criando Clientes. E vocês querem saber por que o nome do nosso canal é Criando Clientes? Exatamente porque o cliente ele não nasce pronto, ele precisa de educação. E até você, corretor, para estar aqui, eu estou passando para vocês informações que são relevantes e é por isso que você está aqui comigo me acompanhando. E como é que você vai educar o seu cliente? Existem, para mim, 2 tipos de jornada diferente do cliente com o corretor de seguros. O primeiro é o cliente do auto e do saúde. Como esses são produtos que têm uma necessidade muito clara dentro da cabeça do cliente, eles chegam para vocês prontinhos. Se eles não compraram diretamente, né, uma venda de uma dessas startups, dessas insurtechs, ele chega para você, corretor, já sabendo de quase tudo. Quais as coberturas que ele quer, qual a seguradora que ele prefere. Isso tanto vale para o auto quanto para o saúde. No saúde ele sabe quais os hospitais que ele prefere, porque são mais perto da casa dele. Então, e eles chegam prontos para comprar. Eles até sabem mais ou menos quanto que custa ou quanto ele pode pagar. Essa é uma jornada de compra. O cliente chega mais ou menos pronto. E daí é uma questão de um leilão de preços, basicamente. O Vida ele é um produto de conscientização, até mesmo porque ninguém aqui vai morrer. Nós não somos nem imortais, nós somos imorríveis. Ou seja, quem morre é o outro. Essa desgraça só acontece na família dos outros. Então, como é que o banco nos ajuda? Porque ele está disponível literalmente na mão do cliente todos os dias através do app. E o produto que está disponível lá no app, ele é que nem um carro 1.0. Ele é um produto de entrada. Ele é simplificado e geralmente o ticket mínimo dele, que é a oferta que está lá no app, ele cabe no bolso de quase todo mundo. E daí é que vem o upgrade, que é o papel do corretor. Qual é o papel do corretor? É oferecer. E daí você pergunta para o seu cliente do auto, ele acabou de renovar com você. Você tem seguro de vida, ô cliente? Ele fala, eu tenho sim, eu comprei no banco. E daí você fala, puxa, que pena, eu perdi minha oportunidade para o banco. Não, daí é que você tem que realmente pesquisar. Aí é que entra a abordagem consultiva, com foco no cliente, para você perguntar, que legal, então você já está conscientizado da importância do valor do seguro, não é? Porque esse cliente que comprou o seguro de vida no banco, ele pode ter comprado enquanto ele era solteiro e hoje ele está casado, ou nasceu um filho, enfim, mudou a situação de vida desse cliente e ele passa a ter necessidades que ele não tinha nesse produto, nesse carro 1.0 que ele comprou no app do banco. E o que a venda consultiva te traz como diferencial? Você vai poder acompanhar esse cliente em todas as fases da vida dele. E por que é tão importante a comunicação estratégica com seu cliente? Para você não ficar falando segurança. E porque hoje o seu cliente tem acesso a muita informação. Na época AR, antes das redes sociais, o cliente não tinha tanta informação. E como é que ele chegava para você, corretor? Ou através do boca a boca, um amigo de um amigo, o cliente indicando um futuro cliente para você, ou através de uma publicidade. Você fazia um folheto que você deixava no balcão da farmácia, você fazia um anúncio dentro do jornal do bairro, é assim que os clientes chegavam até você. E você acompanhava esse cliente
desde o começo da jornada. Você educava o cliente de uma maneira única. Ele não tinha muitas fontes de pesquisa. Então, o funil de vendas ele era bem linear. O lead chegava até você, por um motivo ou outro, ele até não contratava, mas a intercorrência de outras informações ela era bem pequena. E ele, algum dia, acabava virando seu cliente. Mas hoje, essa jornada é bem mais complexa. O Google e o Boston Consult Group, eles estudaram como é que o cliente hoje ele faz essa jornada de compra. Ele tem contatos com o streaming através do Netflix ou do YouTube, ele vai para as redes sociais, e é óbvio, ainda tem o boca a boca e tem as visitas às lojas, mas essa é uma jornada que eles chamam de omnicanal, não é um funil de vendas linear como antigamente. Esse comportamento já estava muito ativo nos países mais desenvolvidos, mas depois da pandemia, todos nós aprendemos a fazer compras online. Nesse estudo, o Google e o Boston Consult Group estão explicando como é que é o marketing para além do funil linear. E eles identificaram 3 fases de aquisição de informação e construção de decisão. Eles chamaram as fases de conhecimento, consideração e ação. E tudo começa com um gatilho que desperta em nós um sonho ou a identificação de uma necessidade. Vamos dizer que você tem um sonho de fazer uma viagem ou que você ouve que tem uma pandemia chegando por aí e você quer proteger a você e a sua família. Esse é o gatilho. Isso faz com que você comece a avaliar todas as possíveis formas de solução para o sonho ou necessidade. Você vai explorar e avaliar as alternativas que você tem. Mas você faz isso de uma maneira caótica. Você pula de uma informação para outra porque não tem ninguém segurando a sua mão e fazendo educação dessa informação para você. E é a partir dessas descobertas que você vai construindo a sua solução. A solução do cliente. E é isso que o Google chama de meio do caminho confuso. Você sabe o que despertou a sua necessidade ou seu sonho, o gatilho, mas você não sabe como é que você vai construir a sua solução, nem qual vai ser ela. Você vê um YouTube, pesquisa no Instagram, lê as resenhas na Amazon, pesquisa no Reclame Aqui, compara preços, custo de frete, produtos de diferentes fornecedores, até chegar à compra. E o conceito do meio do caminho confuso evoluiu para o funil de vendas omnicanal. E foi aí que o BCG separou os comportamentos que fazem parte dessa pesquisa de compra. Ou seja, o cliente pesquisou até no Google e no ChatGPT até ele chegar a você, corretor. E é por isso que você tem que ter a comunicação estratégica. É ela que vai ser a sua ferramenta para você ouvir o que o seu cliente já sabe e você fazer a oferta que cabe dentro daquele repertório de conhecimento que ele adquiriu nessa jornada toda de pesquisa na internet. Eu tenho falado tanto de venda consultiva aqui, eu vou dar um pouco do conceito para quem ainda não conhece ter essa informação. Na venda consultiva, o foco não é no produto, o foco é no cliente. Vocês vejam que eu falei de clientes e de coberturas. E como a cobertura ela tem a ver com uma específica fase de vida e de necessidade do cliente. E a comunicação estratégica entra aí para traduzir o segurez com informações e exemplos que façam parte do repertório do cliente. Ele tem que identificar que você está falando para ele e não para qualquer pessoa ou para quem entende de seguro, que não é o caso dele. É adaptar o seu vocabulário para o entendimento do cliente. Então, voltando lá nos perfis de escuta e comunicação, alguém que tem um perfil de escuta voltado para conteúdo, para a mensagem, ele vai querer comparações, mas não dentro do segurez, né? Você tem que comparar 2 coisas ou comparar 2 produtos com relação àquilo que faz sentido dentro do vocabulário dele, dentro do imaginário dele, para ele saber se a necessidade dele vai ser ou não vai ser atendida. E qual é a informação para você levar para casa hoje, corretor? É que tanto a Fenaprev, Datafolha, quanto a McKinsey, que é uma consultoria global, entendem que a comunicação estratégica é fundamental para o aumento das vendas.
O mercado segurador brasileiro está crescendo, cresceu ano passado 8,5%, isso sem contar as contribuições para a Previdência. Então, nós estamos no lugar certo e na hora certa, corretor. Você tem uma grande oportunidade para você ter uma carteira diversificada, até se for o caso que você tem essa escolha de atender o seu cliente em várias frentes, mas principalmente no seguro de vida, que vai te trazer uma renda recorrente e que vai fazer com que você tenha até mais sucesso do que você tem hoje. E se faz sentido para você melhorar a sua comunicação estratégica, nós temos a Masterclass Conexão Cliente, WhatsApp Pro, que ela inicia essa sua jornada através do seu diagnóstico de perfil escutativa, que tem detalhes. Eu vou mandar para vocês um relatório personalizado com o seu perfil mais dominante e o seu perfil, a parte do seu perfil que você precisa melhorar, com dicas acionáveis para você adotar na mesma hora para melhorar a sua comunicação estratégica. E nós começamos através do perfil de escuta e comunicação, porque para nos comunicarmos, nós precisamos absorver a informação do outro. Nós precisamos entender o cliente. Então, é fundamental para que a gente se comunique estrategicamente, que a gente saiba como a gente atua dentro desse comportamento de escuta. E nessa Masterclass, você também vai receber o Manual do Cliente. O Manual do Cliente, a aplicação do perfil de escuta e comunicação, de escuta e comunicação, para o seu cliente. Você vai saber quais são as palavras-chave que capturam a atenção dele e qual a melhor maneira de você dar a informação a ele para que o seu cliente ele absorva aquilo e a conversa avance até o fechamento. Você também vai conhecer a metodologia da esteira de atendimento do WhatsApp. Essa é uma estratégia onde você tem respostas pré-formatadas que vão te auxiliar na velocidade de atendimento do seu cliente. O grande pulo do gato aqui qual é? Você vai conseguir personalizar a informação. Ela já tem digamos assim, uma espinha dorsal, mas você vai poder colocar ali o tempero que vai fazer com que o seu cliente dê relevância para a informação que você está passando para ele por WhatsApp. E todas essas ferramentas vão otimizar o seu atendimento e aumentar as suas vendas. O link da inscrição está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu te espero lá.